recebendo aqui um jovem promissor, político, que trabalha no sentido da cidadania, Arikawa, e dizendo a vocês que nossa perspectiva é criar uma geração de políticos que nos substitua com vantagem. Porque o grande golpe da ditadura, Arikawa, foi em cima dos quadros políticos. Né? Tinha a desculpa de horror a determinadas ideologias, mas no fundo, por exemplo, se queimou, houve um lapso de formação que reflete na recusa das pessoas hoje a participar das campanhas, dos partidos e tudo. Então, uma pessoa como você nos anima. Obrigado. A possibilidade de produzir quadros novos. Eu sei que para a sociedade pode parecer um discurso meio vazio, mas não é. Não existe sociedade sem política. E nós aqui estamos tentando, num momento muito dramático, né, Arikawa, do Brasil. Eu acho que é um momento dramático, Pena, mas eu não enxergo, né, isso com grande surpresa, não. Eu enxergo isso como algo que era previsto. Porque nós avaliamos, né, dentro da minha formação, que sempre foi uma formação de esquerda, aí você fala que nós somos jovens, vem para substituir, mas a gente vem sempre se inspirando em vocês, né, com essa escola que vocês deixaram, que eu sou grato, né, a melhor formação que eu tive na minha vida é essa formação dessa militância política. E que a transição, né, da ditadura para a nossa democracia foi muito suave. E foi uma transição muito amigável. E foi uma transição em que muita gente que estava envolvida no governo militar ainda permaneceu comandando dentro dessa democracia e muitos permanecem até hoje. Então, apesar de minha postura nem sempre ser tão radical, né, eu não tenho no meu pensamento, na minha ideologia, não é reformista. Eu sou muito revolucionário. Eu acredito que você tem que romper mesmo com algumas coisas para construir de uma forma diferente. E essa transição democrática, ela trouxe muito, né, do que tinha antigamente, inclusive do pensamento. E eu sou tão radical às vezes que eu estou dizendo o seguinte, que eu questionava na minha época de colégio os professores assim, né? Como é que permitiram um Hitler fazer tudo o que fez? E hoje eu sinto assim, que seria possível fazer nos dias de hoje em São Paulo isso. Impressionante, verdade absoluta. Né? Um candidato que traz as propostas que, né, traz para uma presidência da República ter uma intenção de voto tão grande assim, isso me preocupa muito. Porque aí você vê que tem pessoas da nossa sociedade compactuando com isso. Não é? E aí a gente tem um envolvimento com a política, com o campo democrático, com os campos de esquerda, com os movimentos de base, com a cultura. Né? Eu fui criado, eu não sou participante do movimento sindical, mas fui criado ali, formado pessoas no movimento sindical, e você vê tudo que nós perdemos de direitos trabalhistas. Né? Então, assim, são conquistas que eu pensei que estavam consolidadas e nós estamos perdendo essas coisas. Né? Na verdade, o mundo mudou muito, né, Arikawa? Mudou. Quando eu era bem mais jovem do que você hoje, teve uma porta. É uma coisa muito curiosa, porque ao tempo em que a juventude se revoltou no mundo, o poder jovem, 68, parou o mundo, né? O Brasil vivia uma feroz ditadura, atrasada. E teve um descompasso entre as coisas planetárias, os movimentos planetários, e essa coisa terrível. Eu fiz o Ré em 1969, 70 e 71, que era uma típica, um instrumento
dessa mudança. Né? Era um negócio terrível, o desentendimento entre a minha juventude e os pais. Sim. Era, porque não era esquerda-direita, entendeu? Entendi. Era outro papo e um mundo conservador. Né? Foi um portal. Né? Então, acho que aquele momento nós fomos de uma ingenuidade muito grande. Por quê? Porque nós pusemos em xeque o mundo conservador. Mas foi por meses. E aí, imediatamente, o old power, para usar uma palavra americana, se recompôs e trouxe o mundo até agora. Mas as mudanças, elas estão ainda no eixo central da sobrevivência do planeta. Né? Você vê os artistas têm umas antenas, né, malucas. Né? O John Lennon falava do mundo sem fronteira. Você vê a experiência da Europa, o euro, comunidade europeia. Comunidade europeia. Isso é o início, quer dizer, aquele verso de John Lennon sobrevivendo sobre uma possibilidade concreta de formarmos uma comunidade planetária. Porque quase 8 bilhões de seres nessa bolinha azul, aí tem que se adequar a essa realidade nova que precisamos todos compartilhar, as dificuldades e os avanços também. Os avanços também. Então, veja, a grande coisa que nós precisamos tentar no Brasil é acabar com o Estado mínimo. Não é esse Estado mínimo do neoliberalismo, não. É o Estado que está implícito as pessoas fora dele. Foi assim desde a libertação dos escravos, né, que se jogou uma população enorme aos olhos do século XIX, a sua própria sorte. Ali foram os negros, os mestiços, os índios, foram todos jogados. E até hoje isso permanece. Quando você vê um sujeito falar que as instituições estão funcionando plenamente, é uma gozação, porque a educação não chega para todos, a saúde não chega, enfim. Verdade. Que instituição é que está funcionando? Mas está funcionando para um Estado pequeno em relação à população. Acho que nesse momento mas evoluiu, mas num conceito puramente comercial. Puramente comercial. Porque eles precisam vender. Precisam vender. Então quando o sujeito estava agonizante, eles davam uma dosezinha de oxigênio. Quer ver um ponto interessantíssimo dessa discussão de quando ele precisa sobreviver e muda o discurso? Antigamente, o discurso de uma renda básica universal era um discurso de esquerda. Hoje, os capitalistas estão pensando na renda básica, que com a inteligência artificial, com a automação, vão acabar, eles preveem, né, aí uma média de 40% dos empregos poderiam serem extintos, né? E aí eles estão pensando na renda básica, senão o capitalismo não sobrevive. Não tem para quem vender. Não tem para quem vender. Porém, se você faz uma análise, né, desde do que nós fizemos com os nossos escravos, de como a gente tratou sempre essa população, ficou à margem, né? Hoje o centro todo deteriorado, que a gente empurra tudo para a periferia. Essas coisas malucas que a sociedade vai se organizando, sempre levando a maioria para a margem e privilegiando aquele pequeno núcleo, né? Sem dúvida. Aquele pequeno núcleo. Só que com uma diferença muito grande, né, Pena? Hoje eu me envergonho, né? Porque eu estava vendo uma matéria de que eles estavam mandando uma sonda para o Sol. Eu
era razoavelmente bom em matemática, só que chega a alguns níveis de programação que você começa a mexer com aqueles números, você se perde, né? Você, olha, esses algoritmos eu não consigo entender, aqui chega a minha limitação. E eles chegaram num desenvolvimento tecnológico hoje, que nós temos, cada um de nós aqui, nessa sala, tem um aplicativo. Tem um celular que você tem ali uma série de ferramentas tecnológicas. Agora, quanto eles não calcularam para mandar uma sonda para o Sol? A resistência do calor. E a gente não consegue, por exemplo, calcular o quanto que a gente vai ter que dividir para todo mundo que está no planeta Terra se alimentar. Então isso fica escancarado que é proposital, fica escancarado que é falta de vontade política. Fica escancarado que a gente vive num mundo, que eu estou dizendo ultimamente, né? Concentração de renda brutal. Né? E que as pessoas vivem num mundo em que Deus é o dinheiro. Então, o papel, eu costumo brincar assim, né, Pena? Se eu trouxer uma mala de cruzeiro aqui, você vende seu carro para mim? Não vende, porque aquele dinheiro só valia porque a gente acreditava nele. Ele perdeu o valor. E aí, o que você faz? Você precisa do outro dinheiro, você imprime outro dinheiro. Só que por esse dinheiro que você não quer mais, em alguma época, a gente vive num mundo muito de ilusões, né? Alguém já matou por ele, já roubou por ele, já sequestrou por ele, né? Então até que ponto a gente coloca a nossa vida, que é única e inviolável? Se a gente morrer, acabou, não tem como. O dinheiro eu imprimo outro, eu substituo agora por uma criptomoeda. Então como é que é essa relação que as pessoas colocam Deus como se fosse o dinheiro? Um pedaço de papel vale mais do que a sua vida. Se você não me der esse pedaço de papel, eu tiro a sua vida. Então assim, são valores que para mim me deixa envergonhado do que a humanidade é capaz de fazer. Coisas melhores, né? Coisas melhores. E aí esse vínculo com o pessoal da cultura me dá uma esperança muito grande. Pessoas com cabeças maravilhosas. Tenho conhecido dramaturgos aí, como o Rudy, que está na cooperativa de teatro hoje. Terceiro ano que ele ganha como melhor dramaturgo, o IPCA, que é um prêmio muito importante. Isso vai dando esperança para a gente. Né? Eu acredito ainda que a gente vai viver num mundo de muita prosperidade. Né? Quando eu era criança, um telefone tinha ações na bolsa. Para você conseguir um telefone, você ficava anos numa fila e pagava muito caro por ele. Hoje você compra um chip por R$10, um telefone móvel, né? Então eu acredito que vai ser um mundo de muita prosperidade, está vindo aí as impressoras 3D. Só que eu acho que a gente tinha que já trabalhar a mudança com conceito. Acho que a gente tinha que trabalhar a economia criativa e já trabalhar a economia criativa e colaborativa. Porque nós precisamos criar esse mundo mais colaborativo. Não vai existir sustentabilidade sem colaboração. É isso aí. Não vai existir. É verdade. E eu acredito muito nisso, sabe, Pena? Eu acho que a educação e a cultura são os caminhos, Pena. Eu acho. Fui para a Secretaria de Cultura do Estado por conta disso. Eu chamo, são núcleos de resistência civilizatória. Que estão muito nucleados. É isso. Em experiências quase isoladas, portanto, e que, por estarem nucleados, eles passam a ser quase clandestinos, o que impede, acho que a gente tem uma visão geral de avanço. Mas eu sou otimista e, para a alegria das pessoas todas ali, nós estamos terminando. Obrigado, Pena. Prazer é todo meu. E apareça mais vezes. Com certeza. Vamos sem juntos. Essa chatice, porque a gente vai falar. Vamos. Nesse momento a gente precisa ir até a vitória. Até a vitória. Vamos até a vitória e depois teremos bastante tempo aí. Obrigado, viu, Pena? Eu que agradeço, imagina. Obrigado.